Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e agora nós vamos falar de geografia. E o assunto que nós estaremos tratando hoje vai ser capítulo 3, Espaço Urbano Brasileiro, das páginas 14 a 21 do livro didático de vocês, ok? Nós vamos falar sobre urbanização, elementos naturais, culturais da paisagem e processo de migração e imigração, tá? Então vamos lá, eu estou com o material aqui em mãos. Quem tem o material, por favor, pode abrir na primeira página do capítulo 3, certo? Então nós já temos o título aqui, ó, Espaço Urbano Brasileiro, e nós temos uma introdução. Nessa introdução, a gente tem também uma imagem de uma paisagem urbana, certo? E aqui está dizendo o seguinte: neste capítulo estudaremos algumas características da urbanização brasileira e os principais problemas sociais e ambientais das cidades. Nós sabemos que, através do processo de urbanização, ou seja, quando a cidade em si, digamos assim, deixou de ser uma zona rural e foi aos poucos se tornando uma zona urbana, houve também mudanças ambientais, né? Então, onde tinha antigamente muitas árvores, muito verde, hoje você vê prédios, casas, comércios, fábricas, indústrias, não é verdade? E aí na página 15, nós temos um trecho aqui de um texto bem interessante da escritora Rosicler Rodrigues, tá? E aí na página 15 eu vou ler para vocês o trecho desse texto, porque vai ser interessante para todo mundo e aqueles que não têm o livro também poderão acompanhar essa leitura. Então vamos lá. Antigamente, os moradores das cidades reclamavam do chiado dos carros de boi que perturbava o silêncio. Também não gostavam do estrume dos burros, cavalos e bois, que davam um cheiro de estábulo às cidades. Quando chegou o bonde elétrico, reclamaram do transtorno que causavam nas ruas estreitas e de suas buzinas estridentes. Quando fizeram os primeiros edifícios de apartamentos, reclamaram de falta de jardins e quintais com hortas e árvores frutíferas. Imagine só o que diriam os moradores das cidades de 100 anos atrás se vissem como estão hoje as maiores cidades brasileiras. Como explicar a essas pessoas do passado os fios de alta tensão, os cães ferozes e as grandes, ou melhor, as grades de ferro que rodeiam as cidades e os edifícios? Mas uma grande novidade iria com certeza atrair nossos antepassados: os shoppings. Será que eles gostariam desses centros de comércio, serviços e lazer? Bom, como praticamente todo mundo gosta, com certeza eu acredito que eles iriam gostar sim, né? Mas vamos lá. Na página 15 ainda, nós temos algumas questões aqui que são questões para a gente estar discutindo e falando sobre elas, tá? São questões orais. De que assunto o texto trata? Bom, esse texto, primeiro está falando sobre o quê? Ele traz uma reflexão, falando sobre como eram as coisas antigamente e como ao longo dos anos essa paisagem foi sendo modificada. E como toda a vida, o ser humano sempre teve, infelizmente, o costume reclamar das coisas, então dá a entender dentro desse texto que nada estava bom. Então, antigamente reclamavam do cheiro de estrume, estrume, para quem não sabe, é esterco, tá? Ou seja, são as fezes, né, do gado. Então, as pessoas reclamavam, né? Porque naquele tempo era carroça, eram, enfim, outros meios de transporte menos, digamos, evoluídos, em vista dos que nós temos agora. É claro que para cada época houve uma evolução também dos meios de transporte. Mas o fato é que esse texto aqui trata justamente das mudanças que vieram, que foram acontecendo ao longo dos anos na paisagem brasileira, certo? Nas grandes cidades, mais especificamente. E a letra B vai dizer assim: como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? Então, por exemplo, conversando com seus avós, né, de repente por telefone, pelo Skype ou pelo WhatsApp, né, porque a gente não pode estar junto por esses dias, como que seriam? Com certeza eles teriam muitas coisas para dizer para vocês, ou talvez vocês já até ouviram muitas histórias, né, dos meios de transporte do passado, das charretes, dos trens, enfim, até mesmo da famosa Maria Fumaça, né,
que hoje virou uma questão de atração turística, né, em alguns lugares aqui do Brasil. E aí, na letra C, na sua opinião, que acontecimentos fizeram com que as cidades brasileiras crescessem? Bom, ao longo dos estudos de vocês, nós vimos que os acontecimentos, as principais mudanças que marcaram o crescimento das cidades brasileiras foi justamente a saída do homem do campo para a cidade. Então, com o processo de modernização também do campo, quando chegaram as máquinas agrícolas, as colheitadeiras, as pessoas foram obrigadas a vir para a cidade. Por quê? Porque a mão de obra diminuiu. Então, numa plantação onde tinha, por exemplo, né, 20 pessoas, com uma colheitadeira, com um trator, com uma máquina agrícola, enfim, agora reduziu para mais da metade. Então, você tem uma pessoa operando essa máquina e uma outra pessoa gerenciando essa fazenda, né, vamos dizer assim. Então, reduziu e muito o número de trabalhadores no campo rural hoje. E com essa redução, as pessoas, muitas se obrigaram a vir para a cidade em busca de melhores condições, em busca de novas oportunidades de emprego, certo? E aí, na página 16, nós temos a urbanização do Brasil. Entre os novos moradores das cidades estão os migrantes, né? Eu até coloquei aqui a migração, né? E os imigrantes, italianos, portugueses, japoneses, entre outros. Bom, no quarto ano a gente viu no conteúdo de história, na disciplina de história, o processo de imigração que ocorreu no Brasil. Assim que o Brasil foi, digamos assim, descoberto, muitas pessoas de toda a Europa, de várias partes do mundo, vieram para o Brasil, certo? Então ocorreu esse processo de imigração, quando alguém sai de um país e vai para outro. Então, quem veio para cá, nós chamamos de imigrantes. E o processo de migração é aquele processo que acontece dentro do próprio país. Então, por exemplo, eu saio do Mato Grosso e vou para o Piauí, certo? Então, esse processo ocorreu dentro do nosso país por conta dessas mudanças que eu disse para vocês, né? Por conta da saída do homem do campo, as pessoas mudaram de estados, mudaram de cidades, certo? E essas mudanças, na verdade, vêm acontecendo de certa forma até hoje, né? Então, vamos falar sobre a urbanização do Brasil. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país, a instalação de indústrias, trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor. Esses fatores atraíram os trabalhadores rurais de várias partes do Brasil, que viam nas cidades possibilidades de emprego e melhores condições de vida. Bom, então aqui nós temos algumas imagens, certo? Eu vou mostrar para vocês também logo mais essas imagens de uma forma mais ampliada do processo de imigração. Aqui, por exemplo, nós temos imigrantes na ferrovia de Santos que estão aguardando a partida para a cidade de São Paulo. Essa foto foi tirada em 1930. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a imagem, certo? E aqui nós temos mais uma foto também que mostra o desembarque de migrantes, a maioria vinda do Nordeste em São Paulo, em 1935. Que é essa imagem, ó, aqui de baixo. Tá bom? Bom, a concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças nas paisagens, com a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico, etc. Então, com esse processo de urbanização, o poder público se viu na obrigação de ampliar esses serviços, essa prestação de serviços à população. Então, houve necessidade de construção de casas, construção de comércios, de saneamento básico para poder atender a toda a população, tratamento de água, de esgoto. É claro que naquela época todos esses serviços ainda estavam sendo prestados ainda de forma muito precária, né? Em vista de hoje que, apesar de muitos desafios, melhorou bastante. E aí na página 17 nós temos mais algumas imagens, certo?
de operários de uma fábrica de tecelagem, né, de produção de tecido em São Paulo. Essas imagens estão mostrando justamente o processo, a intensificação do processo de urbanização no Brasil e principalmente nas grandes cidades. Lembra que eu disse para vocês, no primeiro bimestre, nós estudamos inclusive sobre a questão do fato do Brasil ser povoado, pouco povoado, mais populoso, ou seja, né, existe esse contraste, essa contradição dentro do nosso país, digamos assim, por quê? Porque o Brasil, apesar da sua grande extensão territorial, as oportunidades de emprego, as oportunidades de uma colocação melhor no mercado de trabalho, não foi, de certa forma, distribuída de forma igual. Então, por exemplo, nós temos em algumas cidades menos moradores do que em outras. A quantidade de pessoas que nós temos em termos de população no Brasil, em Cuiabá, por exemplo, é completamente diferente da quantidade de pessoas que moram em São Paulo. Então, existe essa distribuição, digamos assim, irregular por habitantes em cidades. Mas por quê? Porque mais cidades, algumas cidades, foram mais desenvolvidas do que outras. E isso vem acontecendo e já tem um processo histórico lá atrás. Lembra quando a gente viu em história, por exemplo, a questão da mineração, da exploração? Então, as pessoas vinham, exploravam, extraíam as riquezas e levavam para os seus países de origem. Ou então, se eles chegavam aqui, por exemplo, no Mato Grosso, como aconteceu, saíam daqui e iam para São Paulo, com as riquezas que eles tiravam daqui. Então, foram poucas as pessoas, digamos assim, que vieram para cá, desbravaram o estado de Mato Grosso, por exemplo, e por aqui ficaram. A maioria saía daqui, pegava as riquezas e ia para outros estados, ou voltava para o seu estado de origem, tá? E aí, na página 18, nós temos uma curiosidade aqui. O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. 30 anos depois, na década de 70, a população urbana já era a maioria no país. Atualmente, o Brasil é um país, ou um dos países mais urbanizados do mundo, com mais de 80% dos seus habitantes vivendo nas cidades sede, ou seja, nas cidades, nas capitais, dos 5.570 municípios brasileiros que nós temos hoje, de acordo com os dados do IBGE, tá bom? E aí, nós temos mais algumas curiosidades na página 19, uma atividade referente a esse assunto que nós estamos tratando. E aí, essa atividade aqui vocês irão fazer, certo? No livro didático. Com base na leitura e interpretação das informações, marque V de verdadeiro para as afirmativas e F para as falsas. Bom, os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960. Então, essas alternativas aqui, vocês vão marcar F ou V, de acordo com as informações que nós temos aqui da página 18, essa tabela aqui, tá? Que ela traz a população urbana e rural entre 1960 e 2010, ok? Aí tem uma curiosidade aqui, né? Como se fosse um lembrete, na verdade. O símbolo porcentagem, né? Ele indica que em 15% consideramos 15 em cada 100. Então, o símbolo de porcentagem indica porcentagem. Em 15%, consideramos 15 em cada 100. Tá, então são algumas informações que vocês vão estar colhendo aqui dentro dessa tabela. E a partir dessas informações, vocês vão fazer essa atividade, ok? E aí, nós temos mais uma atividade também discursiva. Ela é um pouco assim pessoal, tá? Como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Bom, o que aconteceu foi a chamada urbanização, certo? E aí, entre os anos de 1960 e 2010, houve um aumento da população brasileira, né? Então, quem estava na zona rural foi para a zona urbana, em busca de trabalho, em busca de novas oportunidades, em busca de moradia, né? E de uma vida melhor também para sua família, tá? E atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas zonas urbanas? Como a gente viu no primeiro bimestre,
as regiões brasileiras mais povoadas são centro-oeste, sudeste e sul, tá? A região centro-oeste, nós temos o estado de Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, e tem Brasília também, né? O Distrito Federal, que também faz parte da região centro-oeste. Então, a região sul, a região sudeste, né? Com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E nós temos a região sul, Santa Catarina, com os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, certo? E aí nós temos também a letra C, a letra D e a letra E, ainda na página 19, são questões pessoais, ok? E aí na página 20, Geografia na Prática, nós temos mais um trecho aqui, só que de uma notícia agora. Como era São Paulo sem o túnel de 9 de julho? Aí vocês vão fazer essa leitura aqui, certo? E através dessa leitura, nós temos aqui na página 21 as informações para vocês estarem tirando desse texto da página 20 e fazer as atividades, tá? É uma interpretação de texto, na verdade. E aí a questão 2 está dizendo assim, ó, que elemento cultural retrata o processo de urbanização da cidade onde você mora. Pesquise em livros, jornais, no site do IBGE ou no site da prefeitura do seu município, fotografias que mostram 2 momentos históricos da cidade. Um apresentando o processo de urbanização, né, no caso aqui de Cuiabá, por exemplo, e outro mostrando a mesma paisagem na atualidade. Então, normalmente vocês vão encontrar, até no próprio Google Imagens, se vocês digitarem, por exemplo, o processo de urbanização em Cuiabá, né? É claro que ele vai redirecionar e te mostrar várias outras fontes de pesquisa. Então, uma delas é o site da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, lá tem todo um acervo para vocês estarem pesquisando e fazendo essa atividade da página 21, tá? E aí tem um quadro aqui para você colocar e organizar essas informações, por exemplo. Complete o quadro a seguir, identificando os elementos culturais, naturais e as transformações resultantes do processo de urbanização que ocorreram na paisagem que você pesquisou. No caso, Cuiabá, ok? A década, ou seja, o ano que você pesquisou, vamos supor que você pesquisou lá 1960, 1970, certo? Os elementos naturais e culturais da paisagem. Os elementos naturais, a própria palavra já diz, né? É aquilo que é natural, é o verde, a natureza em si propriamente dita. E os elementos culturais são aqueles elementos que o homem inseriu dentro dessa paisagem natural que foi sendo modificada. Então, elementos culturais, nós temos shoppings, comércios de modo geral, nós temos casas, prédios, né, rua asfaltada, certo? E as transformações que ocorreram na paisagem. Então, essas transformações que eu acabei de dizer, vocês vão colocar aqui nesse quadrinho, certo? E os elementos, vocês vão resumir em pequenas palavras, tá? Então, por exemplo, parques municipais, né? São exemplos de elementos naturais, certo? Eles estão dentro da cidade, foram modificados, mas não deixaram de ser elementos naturais, entendeu? Então, vocês vão colocar, por exemplo, os parques municipais, zoológico, e elemento cultural, museu, shopping, prédio, comércios de um modo geral, tá? Então, gente, é isso, tá? As atividades que nós temos, na verdade, a atividade mesmo propriamente dita, ela vai começar na página 19, né? Aí tem algumas questões que são questões pessoais, para vocês estarem refletindo e respondendo, certo? E da página 14 até a página 16, 17, são imagens para vocês estarem analisando sobre todo esse processo de urbanização que aconteceu em todo o Brasil. Só que, como referência, o livro nos traz o estado, a cidade de São Paulo, né? Porque foi uma cidade de referência, de certa forma, onde a gente viu o grande impacto desse processo de urbanização, tá bom? E é claro que isso também traz consequências positivas, mas também consequências negativas, né? Doenças, muita coisa que surge por conta da aglomeração de pessoas, por conta do crescimento desordenado que aconteceu não só em São Paulo, mas em praticamente todas as cidades brasileiras. Então, como a gente viu no capítulo 2, sobre a questão de cidades planejadas e cidades espontâneas, as cidades que
mesmo sendo planejadas, elas foram planejadas no sentido de estrutura. Mas as pessoas foram, com o passar dos anos e por conta da necessidade, se mudando para essas cidades. E esse crescimento nas cidades planejadas também foram acontecendo de forma desenfreada devido à necessidade das pessoas trabalharem, principalmente, né? E buscarem condições melhores de vida, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários e curtir, tá bom? Isso é muito importante pra gente.